Eu achava muito difícil uma obra sobre o personagem do Justiceiro ser boa de assistir, principalmente hoje em dia. Mas se você assistiu a série do Justiceiro da Marvel, talvez concorde quando eu digo que ela é cativante e conversa com emoções e desejos nossos muito irracionais. É uma história bastante interessante de origem para o Frank Castle, e até mais ainda uma história interessante para o surgimento do Billy Russo, que costuma ser o principal antagonista do Justiceiro. As duas narrativas são muito diferentes das suas versões nos quadrinhos, e convenhamos que essas mudanças, em boa parte, são absolutamente necessárias para que a gente possa aceitar hoje em dia um personagem como o Justiceiro, que a característica principal é ser um maníaco homicida, cujo único apelo com o público é ser obscenamente violento. Eu falo isso literalmente, porque na maioria das mídias em que eu vi o Justiceiro, ele não é propriamente um ser humano. Ele quase não tem falas, não tem muitas características reais para se ter empatia. E sempre fica a sensação de que todas as pessoas em volta dele que são seres humanos reais e muito mais interessantes. Em alguns casos, como a história Nascido para Matar, do Garth Ennis, esse caráter desumanizado é parte essencial da formação do personagem e integrado ao conceito da história, em que a formação de ser humano do Frank é aceitar que ele é essa casca vazia com um desejo sádico. Mas, de forma geral, o abandono da persona Frank Castle ao se tornar o Justiceiro não tem muito impacto, porque é como se o Frank Castle nunca tivesse exatamente existido como um personagem real para que pudesse ser morto e renascido. Acho que esse é um dos motivos de ser tão fácil se enxergar um pouco no Justiceiro, já que ele é mais uma ideia e um símbolo do que propriamente um ser humano. E para entender o que esse símbolo significa, é importante olhar para o contexto em que o personagem surgiu. A primeira aparição do Justiceiro foi em um quadrinho do Homem-Aranha de 74, em que ele aparece como um vilão. A recepção muito positiva diante do personagem influenciou o lançamento de histórias unicamente direcionadas para ele, em que o Frank virava de vez um dos heróis do universo Marvel. É interessante que essa transição tenha existido. É um evento significativo e te comunica sobre o tipo de sociedade que estava consumindo aquele personagem. Os Estados Unidos do século XX. O sociólogo Byung-Chul enxerga o século passado como um século imunológico. Ele chama atenção para o fato de que existe uma influência mútua entre os discursos sociais e biológicos. O paradigma de pensamento passa a ser imunológico, dado que existe uma diferença muito clara entre dentro e fora, entre o familiar e o estranho. E para o bem do corpo, o estranho deve ser destruído ou expulso. Esse é o paradigma da Guerra Fria. A base da existência do Justiceiro é a compreensão da realidade através de um bem e mal. Compreensão muito clara de que existe o amigo e o inimigo. Mas quem exatamente é esse inimigo? Eu acho que dá pra ver bem isso pela geologia da inimizade do Baudrillard. Segundo ele, no primeiro estágio, o inimigo é como um lobo. Ele é um inimigo exterior que ataca e a gente se defende lutando ou construindo barreiras. No próximo estágio, ele toma a forma de um rato. É um inimigo que atua no subterrâneo, no esgoto, e se combate através da higiene constante. No último estágio, o inimigo toma a forma de um vírus. Ele se move praticamente na quarta dimensão. É muito mais difícil de se defender porque ele está localizado no coração do sistema. A violência viral é estrutural e está posicionada dentro das fendas do poder. As histórias do Justiceiro têm tipos muito claros e definidos de inimigo. No contexto do surgimento, ele representa um medo coletivo generalizado com o criminoso médio e com o crime organizado. As taxas de criminalidade nos Estados Unidos alcançavam picos nunca vistos antes e cresce também esse sentimento de desconfiança com as instituições. Na história do surgimento ano 1 do Justiceiro, ele foi basicamente traído por todas as instituições. Um ex-veterano de guerra que serviu o país no sudeste da Ásia e dentro do território americano acaba sendo vítima do crime organizado. Traído pela segurança pública, que falha em proteger ele e a família, pelo sistema jurídico, incapaz de fazer qualquer coisa contra os envolvidos, e traído até pela imprensa, que mente para ele só para conseguir uma matéria boa. Nesse contexto, o Justiceiro representa a total perda de fé nas instituições, um desejo coletivo de aplicar uma justiça própria ao inimigo e restaurar o bem-estar social. Por outro lado, a versão do Justiceiro do Garth Ennis, que eu citei mais cedo no vídeo, tem uma abordagem bem diferente sobre a ideia do inimigo. A HQ se passa nos últimos dias da Guerra do Vietnã. O Frank é o capitão de uma unidade e é descrito como um homem apaixonado pela guerra. O tesão pela violência é parte do Frank Castle. O inimigo na história, obviamente, não são os Vietcongs que ele combatia. O inimigo é a guerra sistêmica, feita simplesmente pela guerra, por uma indústria armamentista e de segurança privada. Elas são a origem de uma figura como o Justiceiro. A família é só um pretexto, não tem nenhum propósito real. O papel da mulher e das crianças na concepção original é o de mártir. Nunca existiram de verdade. O que existe é a morte deles,
o sofrimento do Frank Castle e o inimigo que causou essa morte. Na série da Netflix, esses papéis não são diferentes. A principal mudança é em quem é o inimigo. Nos primeiros 5 minutos da série, o Justiceiro mata todos os criminosos envolvidos com a morte da família, mas a infecção vai muito mais fundo do que ele imaginava. As instituições, que antes eram só refletidas como inúteis, agora são a fonte da contaminação. O Billy Russo, inimigo clássico do Justiceiro, que era um mafioso nos quadrinhos, aqui é um veterano de guerra envolvido na teia de corrupção que parece circular por todas as instituições na série. Isso captura bastante uma essência moderna do sentimento que o Justiceiro representa, uma tentativa válida de trazer para o presente um personagem que, por essência, está extremamente datado, mas em muitos momentos isso simplesmente transparece. A série tem todo um arco para discutir a segunda emenda e o assunto da posse de armas como um todo, e tenta, entre aspas, ser neutro nessa discussão, deixar o espectador decidir, mas na realidade a discussão é colocada ali de forma extremamente superficial. Uma discussão séria sobre armamento colocaria em evidência ali muitas contradições da própria série. O lançamento da primeira temporada foi adiado em alguns meses por causa de um massacre com armas de fogo em Las Vegas, mas lançar alguns meses depois não muda o fato de que é um tempo muito delicado para se resistir a uma figura como o Frank Castle. A erotização máxima da violência com arma de fogo como símbolo da masculinidade. A ideia de esse mundo tá louco e eu vou trazer sanidade para ele. Isso é a cara do personagem, até mesmo na série. Se antes a sanidade que ele queria trazer refletia exatamente o paradigma imunológico de nós e eles, doença e cura, agora ele luta para se manter relevante, trazendo muitas questões importantes, como o estresse pós-traumático, que é um dos grandes pontos da série, mas simplesmente parece que a realidade agora é complexa demais para a existência do Justiceiro ser justificada sem que descaracterizem completamente o personagem original. Mas, para ser justo, eu acho a primeira temporada boa de verdade. O Joe Bernthal é um Justiceiro incrível, as relações entre os personagens são boas, e especialmente a violência é muito boa de assistir. Ler e assistir o Frank Castle ainda é uma experiência ótima, e conseguir provar isso pra gente, que a gente ainda gosta disso, é o mérito mais impressionante e assustador da série. Meu nome é Otávio e o vídeo de hoje fica por aqui. Deem uma olhada na descrição, que eu vou deixar links para os quadrinhos e livros que inspiraram esse vídeo. Dá uma passadinha também na nossa campanha de apoio. Sem ela não teria como existir o Quadro em Branco. Muito obrigado pela atenção e até mais.